A grande questão é o que você vai fazer com isso. Porque a sua mãe, ela precisa passar pelo processo de desenvolvimento dela. E você precisa passar pelo seu. Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se livrarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje, vamos investigar a sua baixa autoestima. Mas como assim, Milena? Você falou que ajuda mulheres a se livrarem do controle de suas mães. E o que é que a minha baixa autoestima tem a ver com a relação com minha mãe? Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar. Muitas mulheres vivem nesse processo de não perceber que estão com baixa autoestima ou de não entender de onde vem a sua baixa autoestima. Eu quero dizer para você que esse é um vídeo, para mim, que toda mulher deve assistir. Porque em algum momento da vida, em vários momentos da vida, você vai se deparar com a baixa autoestima. Você vai ter, inclusive, uma ferida de autoestima, justamente por conta da raiz que eu vou aqui comentar com você. Ou seja, da onde é que vem a sua baixa autoestima. O que é que eu quero que você entenda primeiro e que você se adeque a essa palavra, baixa autoestima. A gente fala realmente assim porque o auto de autoestima está ligado a nós, certo? A esse processo do auto, de olhar para si. Dito tudo isso, o que é primeiro que vocês precisam entender? O que é a autoestima? Gente, ela é a forma como a gente se aprecia, a forma como a gente se gosta. Não é só aquela parte que tem dentro de nós, que são os nossos potenciais e as nossas qualidades, e como a gente pega eles e coloca um holofote para o mundo, como a gente faz o tempo todo, o mundo enxergar os nossos potenciais e as nossas habilidades. Não se trata sobre isso. Pelo contrário, é isso, mas é também a gente reconhecer os nossos pontos fracos, as nossas inabilidades, aquelas áreas e aqueles lugares que não temos tanta competência, porque essas áreas elas foram afetadas por feridas emocionais. E Milena, de onde é que vêm essas feridas emocionais? Pois é, para a gente entender de onde nascem as nossas feridas emocionais, a gente vai até a raiz da baixa autoestima, que tem total ligação e é o ponto de origem na qual essa baixa autoestima nasce, que é a relação entre uma mãe e a sua filha. Nossa, Milena, vem daí? Vem. Primeiro porque você está dentro de um ciclo geracional. O que é isso? Você está na relação, né, como filha para a sua mãe e a sua mãe está para a filha, está como filha para a mãe dela, que no caso é a sua avó. Então, dentro dessa casadinha geracional, vão sendo replicados uma série de padrões, de crenças, de valores, de feridas não tratadas, de feridas não curadas. Então, tudo isso você recebe de um modo inconsciente desde o momento que você nasce. Por isso, eu vou começar a te explicar as feridas que ao longo do teu processo de desenvolvimento podem ter surgido. Mais uma vez, a relação que uma mãe tem com sua filha, ela é muito potente. Então, as coisas que você escutou, as coisas que você viveu, vamos dizer, as interpretações que você tinha, mas que não saía muito da boca da sua mãe, mas saía a partir das sensações que você tinha, da percepção que você tinha, tudo isso você carrega dentro de você. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a ferida da rejeição. Tem muitas mulheres que na vida adulta morrem de medo de serem rejeitadas. São mulheres que têm uma necessidade de aprovação e de validação do mundo, das pessoas, do relacionamento onde ela está, dos relacionamentos com as figuras de liderança dentro do seu trabalho. Carregam dentro de si um sentimento de muita carência e de não se sentirem boas o suficiente. Isso e essa ferida, ela nasce muito de mulheres que escutaram demasiadamente críticas, eram sempre levadas a acreditar que elas não eram tão boas assim, que faltava alguma coisa para elas se sentirem amadas, para elas se sentirem validadas. São mulheres que de alguma forma perceberam e sentiram na sua relação com suas mães
que a mãe não dava tanta atenção, talvez não gostasse tanto, ou gostava quando ela fazia uma determinada coisa, quando ela agia de uma determinada forma. São filhas que muitas vezes cresceram sem atenção, sem se sentirem amparadas, sem se sentirem amadas, tiveram uma distância ali da relação com suas mães, embora tivesse uma carência dentro de si de quererem mais amor, de quererem mais afeto e mais atenção. São mulheres que dentro do ambiente familiar viveram situações de insegurança e de medo. Eram, mães ali na relação com essas filhas que não tinham muito parâmetro emocional. Então a mãe ora estava no 8, ora ela estava no 80. Ela tinha rompantes, ela do nada descompensava, do nada ela surtava. Eram mães que não tinham uma perspectiva de equilíbrio. Então tudo isso faz com que a filha, ao longo da vida, tenha absorvido como isso é sobre mim. Essas situações de insegurança, essas situações onde eu me sinto insuficiente, onde eu não me sinto amada, isso é sobre mim. Isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui é porque os meus pais não gostam de mim, a minha mãe não gosta de mim, né? Tem coisas aqui que a filha foi interpretando que é sobre ela. Ela não se sentia suficiente para aquela dinâmica familiar ser uma dinâmica equilibrada. A gente não pode esquecer que na cabeça infantil, o mundo é muito voltado para a criança. Então você provavelmente, se você na vida adulta, você percebe que tem esse senso de se sentir carente, insuficiente, se sente rejeitada quando recebe ou não, lá na sua infância, com certeza você tem essa feridinha da rejeição muito forte dentro de você. E que talvez você tente performar muito na fase adulta, que é para justamente você não sentir que está sendo rejeitada. Por isso que um não que você recebe, uma crítica que você escuta sobre o seu trabalho te afeta tanto, porque lembra para você algo lá atrás da sua dinâmica familiar, da relação que você viveu com a sua mãe. Inclusive, há caso de mulheres que desenvolveram a ferida da rejeição porque escutaram elogios de sua mãe, não só escutaram críticas, mas escutaram elogios, porém também escutaram muitas críticas acerca do seu corpo, acerca do seu rosto, a sua forma de ser, a sua forma de se vestir. Tem muitas mães que, sem perceber, elas foram mostrando para suas filhas que elas eram mulheres completamente inadequadas. Por isso que a ferida da rejeição foi ficando algo tão grande e na fase adulta a mulher vai tentando fugir a todo momento. Mas há esses casos onde a filha escutou determinadas críticas e também escutou elogios. Só que dentro dela, ela guarda, então, uma posição de muito titubeância. Peraí, eu sou os pontos positivos que a minha mãe está dizendo ou eu sou os pontos negativos que ela está dizendo? Fica difícil para uma filha receber pontos positivos, mas também perceber que tem pontos negativos. É como se na cabeça dela as coisas não se unissem. Então, ainda assim, você pode ter uma ferida da rejeição. A mulher que tem a ferida da rejeição, na fase adulta, ela vai ancorar o seu valor na mão das outras pessoas, na mão de determinados papéis que ela executa, na mão de coisas, na ideia de ter coisas para ela se sentir bem. Então, por exemplo, a filha que carrega esse sentimento de ser rejeitada, ela vai demandar muito das pessoas. Então, ela vai entregar o valor dela para que as pessoas digam que ela é boa o suficiente. Para que as pessoas digam que ela está aprovada, que ela está validada. Então ela precisa muito que o marido diga determinadas coisas para ela se sentir uma boa esposa. Ela precisa que o chefe dela diga determinadas coisas para ela se sentir uma boa funcionária. E quando ela escuta alguma crítica, ela fica muito mal, ela fica muito arrasada. Ela investe em padrões de pensamento para afastar essa crítica, para dizer, não, mas não é bem assim. Ou ela investe em padrões de pensamento para ver as diversas coisas que ela fez e que essa crítica estaria errada. Ou seja, quando ela escuta qualquer ponto negativo, ela foge rapidamente. Ela precisa muito que o mundo escolha as palavras para falar com ela, que o mundo pise em ovos para falar com ela. Por quê? Porque o valor dela, o valor da autoestima que ela tem, não está ancorado nela, está ancorado na forma como as pessoas olham para ela. Além disso, quem tem a ferida da rejeição pode ter também a sua autoestima ancorada no desenvolvimento dos papéis que ela tem. Então, por exemplo, quando você está performando lá no seu trabalho, quando você está sendo uma boa mãe, quando você está sendo uma boa filha,
aí você tem autoestima. Foi a sua mãe mostrar que você não agradou ela em um determinado ponto, foi alguém da sua família fazer uma determinada crítica, foi os seus filhos brigarem entre si, você já é a péssima mãe, você já é a péssima filha, você já é a péssima funcionária. Ou seja, você ancora o seu valor a partir dos papéis que você executa. Se o papel vai bem, você vai bem. Você não está acima do papel, você é avaliada pelo papel. Por quê? Mais uma vez, mulheres que têm a ferida da rejeição têm um grande problema de se sentirem validadas. São mulheres que, inclusive, têm dificuldades de desagradar a sua mãe, desapontar, sentem uma culpa muito grande quando precisam quebrar essas expectativas, quando precisam frustrar, têm dificuldade de tomar as suas próprias decisões, entram muito no papel da boazinha, porque, logicamente, se ela quer evitar a rejeição que ela já sentiu que tinha ali na infância, ela vai entrar no papel da boazinha para ela seguir agradando a todo mundo e para ela, né, se sentir o menos possível rejeitada. Ou ela pode ir no papel da filha reativa, que é a filha que faz e acontece, a filha que grita, a filha que faz o escândalo que for. E aí, com isso, essa reatividade e essa raiva toda faz com que ela ponha em xeque se ela vai ser validada ou não. Se a mãe ou se as pessoas amam ela em detrimento, né, apesar de ela ser essa mulher reativa, essa mulher que faz, que bota, né, a boca no trombone, vamos dizer assim. Ela gosta de chamar a atenção para que quando ela estiver sendo reativa, as pessoas provem o amor dela. Provem que a amam, que mais uma vez gostam dela, que a partir disso a validam. É muito complicado você carregar a ferida da rejeição, porque você entra em determinados papéis, em determinados personagens que fazem com que você desenvolva um bloqueio da própria essência. Você não sabe quem você é, você precisa ser determinadas coisas para agradar as pessoas, ou você precisa fazer determinadas coisas para chamar a atenção, porque você não sabe quem você é em essência. Você está longe do seu processo de identidade. E além disso, para quem também tem a ferida da rejeição, você pode ancorar o seu valor em precisar ter as coisas para sentir que é validada. Ou seja, é aquela mulher que ela pensa muito do ponto de vista material. Então, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso comprar uma determinada roupa. Ela é na medida em que ela tem. Não é que a gente não possa, né, comprar, não é que a gente não possa ter as coisas, não se trata sobre isso. Se trata sobre a gente investigar a real motivação do porquê fazemos o que fazemos. E muitas vezes isso está ancorado numa necessidade de eu precisar ser validada, eu precisar que as pessoas me olhem de um determinado jeito. E assim, quando as pessoas me olharem dessa determinada forma, então eu não sou rejeitada, eu sou aprovada. Conseguiram perceber que aquela mulher que ela tá sempre na vida buscando aprovação, ela não quer receber nenhum não das pessoas, ela se frustra muito diante de uma crítica. Por quê? Porque ela todo momento quer evitar se sentir mais uma vez rejeitada. A segunda ferida que eu quero falar para você é a ferida da manipulação. São mulheres que lá na sua infância, elas sem perceber precisavam, ou até percebendo de modo consciente, elas precisavam desempenhar uma determinada ação, desempenhar um determinado papel, fazer uma determinada coisa, para que a partir disso ela se sentisse amada, para que a partir disso ela recebesse amor. Ou seja, por exemplo, é a filha que ela precisava levar os irmãos na escola, pegar o boletim da escola, fazer as coisas de casa. Sempre tinha primeiro uma obrigação a ser feita antes do amor chegar. Então ela sentia, e ela foi crescendo com esse processo de que eu preciso provar aqui o meu valor a partir de determinadas ações, a partir daquilo que eu faço, para que então as pessoas me devolvam o amor. Para que a partir de então a minha mãe me ame, eu esteja bem aqui, acolhida no ambiente familiar. Na fase adulta faz com que essa mulher cresça também, mais uma vez, precisando provar o valor dela para se sentir amado. Para se sentir amada, para se sentir bem, para se sentir validada dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um relacionamento amoroso. É aquela mulher que ela precisa fazer
tudo que o homem quer. Muitas vezes ela até desenvolve uma dependência emocional, porque ela se manipula para caber dentro de uma relação. Ela se manipula porque ela tá pronta para agradar o outro. Foi assim que ela entendeu que tinha que ser na infância. Inclusive, uma pontuação importante não quer dizer que o ensinamento consciente ou inconsciente que a sua mãe passou sobre isso, né, dentro dessa dinâmica familiar, tenha um cunho de maldade, certo? Não se trata sobre isso. Se trata de, lembre-se que você está dentro, né, de uma cadeia geracional, que a sua mãe também foi passando aquilo que ela recebeu. Então, se ela não recebeu autoestima, ela não vai passar autoestima. Se ela recebeu uma série de feridas emocionais, ela também vai passar adiante de feridas emocionais. Só que você que tem acesso a esse conhecimento precisa ser a pessoa que toma para si a necessidade de quebrar esse legado, de quebrar essa herança que está sendo passada de geração a geração. O conhecimento é uma chave que a gente vira de dentro para fora e que ele liberta muito de, na nossa geração, vivermos como mulheres livres, inclusive não passar isso adiante. Porque, inclusive, as feridas que carregamos através da relação com as nossas mães nos deixam numa posição controlada e nos deixam dentro de uma posição submissa. Inclusive, essas feridas que carregamos a partir da relação com nossas mães, percebam que elas criam lastros para as diversas áreas da nossa vida. Para a área do relacionamento amoroso, para a área de trabalho. Então, se torna urgente a gente avaliar, reconfigurar toda a relação que, enquanto filhas, temos com as nossas mães, para que a partir daí a gente possa viver relacionamentos nas mais diversas áreas que sejam prósperos, que sejam, em essência, de acordo com a nossa identidade. E não que a gente viva para agradar as pessoas ou que a gente seja no mundo, né, que a gente esteja no mundo para desempenhar a ferida e não para desempenhar a nossa autenticidade, tá? É um parêntese que eu queria fazer muito importante. Para além disso, voltando para a nossa ferida da manipulação, são mulheres que na fase adulta têm uma tendência muito grande a desenvolver a dependência emocional. Porque muitas vezes elas se sentiram tão inadequadas ali na relação com suas mães, a mãe ia passando tanto isso para ela, né? Tantas, faça isso, que aí você ganha isso, primeiro você tem que cuidar da sua avó, e aí depois que você cuidar da sua avó, faça isso, você precisa me ajudar, eu só tenho você. Esse tipo de fala faz com que a filha carregue justamente esse sentido de não, eu tenho que fazer as coisas, porque se eu fizer as coisas eu recebo amor. E aí ela se torna uma presa muito fácil para estar em dependência emocional, já que ela começa a entender que primeiro ela tem que agradar as pessoas, primeiro ela tem que dar várias provas para que as pessoas amem ela e gostem dela. Ela precisa performar muito no trabalho, ela precisa ser aquela funcionária exemplar, ela precisa fazer tudo. Inclusive essas mulheres, dentro das suas relações amorosas, dentro das suas relações de trabalho, elas tendem a ser muito prestativas. Elas fazem tudo, elas fazem pelo outro, o outro às vezes nem pediu, mas ela já está se preocupando com o outro, ela já está indo na frente, ela já está fazendo e acontecendo. E esse senso dela ser prestativa, embora tenha, né, algo muito bom, está ancorado numa ferida de manipulação. Porque no fundo, ela faz porque ela espera também receber. Ela faz não só como um senso de gratidão, mas como um senso de me veja, preste atenção em mim, olha como eu sou essa pessoa boa, sabe? Goste de mim. Olhe como eu cuido de você, olhe como, né, eu entrego afeto, olha como eu entrego carinho. Ela faz isso porque ela também espera receber a mesma coisa. Ela faz isso em nome de uma ferida que ela tem dentro dela. A terceira ferida é a ferida da injustiça. São mulheres que ao longo do seu processo de desenvolvimento, elas sentiram que perderam alguma coisa na vida, ou algumas coisas na vida. Então elas sentiram que perderam uma boa relação com suas mães, elas não tiveram um bom relacionamento, elas podem ter passado aí por perdas, elas perderam figuras de referência importante, um pai que era importante, ela perdeu uma avó que é importante, ela perdeu uma fase da vida, ela não conseguiu viver a infância, ela não conseguiu viver a adolescência, ela teve uma dificuldade, né? A família passou por dificuldades financeiras, tinha um nível de escassez ali muito palpável nessa relação, então faz com que ela cresça sentindo
que a vida foi injusta com ela, que ela nasceu na família errada, que o mundo não foi coerente, que o mundo não deu aquilo que ela deveria ter recebido e que por isso mesmo as outras pessoas, os outros relacionamentos, as outras famílias são muito melhores do que a dela. São mulheres que vivem olhando para o mundo no tom da comparação. O mundo tem aquilo que eu não tive. O mundo roubou de mim aquilo que eu não tive. Tiraram de mim a minha vida, tiraram de mim algo muito bom, algo muito importante. É aquela mulher que ela tá presa na injustiça que ela sente que ela viveu. Ela não olha para essa injustiça como uma pessoa que pode transformar essa relação dela e que, inclusive, não só ela passa por isso. Ela não foi a escolhida para sofrer. Mas quem tem a ferida da injustiça reluta muito contra as próprias lutas. É aquela mulher que quer viver uma vida muitas vezes perfeita, maravilhosa, plena, ou que vive dizendo, não, mas se eu tivesse aquilo, não, mas se eu tivesse uma mãe presente, não, mas se eu tivesse isso, a minha vida seria diferente. Quando na verdade não se trata sobre isso. Se trata sobre uma ferida que ela carrega, de um processo de desenvolvimento que faz parte, a gente vai se deparar com perdas, mas ela não consegue lidar com as perdas. É uma inabilidade que ela tem. Então ela cresce olhando que o mundo, a vida, as outras pessoas tem algo que ela não tem, que ela está sendo a errada, que ela foi a escolhida para sofrer e que com isso mesmo ela se utiliza dessa ferida para justificar a falta de movimento. Ela utiliza muitas vezes essa ferida para se vitimizar, para dizer assim, eu não sou isso, eu não tenho isso porque a minha mãe me educou dessa forma. Mas eu não consegui isso na minha vida porque também, olha a educação que eu recebi, olha o ambiente de dificuldades financeiras. Eu nem escola consegui ir, eu nem, escola particular, não consegui ter acessos a vestibulares. Ela transforma a vida em justificativas, em argumentos que é para patrocinar a falta de movimento em direção ao que precisa ser feito. Essa mulher, ela carrega dentro de si uma baixa autoestima muito grande. Inclusive, são mulheres que ou elas podem ir para o papel da boazinha ou também podem ir para o papel da filha reativa. Boazinha no sentido de, não, eu vou ser aqui uma mulher boa, vou mostrar aqui para todo mundo que eu sou boa, porque aí, quem sabe, as pessoas olham para mim, né? As pessoas, o mundo começa a me dar o devido crédito, só que mais uma vez ela está se transformando em algo que ela não é, para conseguir alguma coisa. É uma espécie de, eu tento sanar aqui a dívida que eu sinto que o mundo tem comigo, sendo uma outra pessoa, sendo uma pessoa boa, só que com isso ela está longe da essência dela. Ou ela fica no papel da reativa, né? No papel daquela filha que se queixa e muitas vezes de tanto se queixar, de tanto remoer esses pensamentos de que a vida foi injusta com ela, ela passa a desenvolver um padrão mais depressivo, um padrão mais melancólico, ela passa a enxergar a vida com muita tristeza, a ver a vida sempre, muito nublada, muito turva. É muito complicado. Inclusive, é muito interessante porque dentro do processo de desenvolvimento e dentro da fase adulta, essa filha que carrega a ferida da injustiça, ela tem alguns tipos de argumentações. Por exemplo, eu sou assim porque a minha mãe me fez assim. Eu tive que terminar o meu relacionamento porque a minha mãe não queria. Ela está utilizando esse tipo de argumentação para ela ficar no mesmo lugar. E aí uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a sua mãe não te paralisa tanto quanto você se paralisa, se dando esse tipo de argumento, se dando esse tipo de justificativa. Porque uma coisa é assim, como fomos forjadas, os padrões que nós temos, as feridas que carregamos, porque inclusive essa ferida pode ter vindo da sua mãe, está sendo replicada na relação com você, mas uma coisa você precisa entender, você é a agente transformadora da sua vida. A questão é que muitas vezes você só está transmitindo a sua ferida, você está caminhando na vida frente, braços dados com a sua ferida, e aí você não consegue largar dela para se transformar em uma outra mulher, para ter os resultados na vida que você tanto gostaria, porque as suas lentes, elas estão só para enxergar as feridas, elas estão só para enxergar os pontos negativos da vida. Então, muito cuidado, porque embora você tenha passado por situações de injustiça, situações de perdas, tem muitas mulheres que se acomodam nesse lugar,
se acomodam nesse lugar do vitimismo, na injustiça. Sim, a vida muitas vezes vai nos trazer injustiça. Muitas vezes seremos vítimas, mas o problema está em você se acomodar dentro dessa posição e se dar uma série de justificativas para você não sair do lugar. E uma quarta ferida que eu quero falar para vocês é a ferida da humilhação. Tem muitas mulheres que receberam críticas, humilhações, exposições. As suas mães eram duras nas falas, expunha a vida delas e o que elas faziam para as outras pessoas, sem nenhum critério, sem nenhum segredo. Eram mulheres que percebiam que tinham as suas vidas completamente tomadas de suas mãos, porque as suas mães estavam levando isso para as outras pessoas. A mãe fazia críticas, a mãe dizia coisas negativas sobre ela e ela não sabia muito o que fazer. Falava coisas negativas sobre elas para as outras pessoas, para as amigas dela, então ela ia se sentindo completamente exposta. Além disso, foram mulheres que, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar, também sofreram situações de bullying. E aí elas morrem de medo de qualquer situação que venha ou que denote uma possível humilhação. Eu digo que aqui dentro dessa ferida tem muitas filhas tímidas, mas não é porque elas são tímidas, é porque elas foram mulheres silenciadas. É que elas se sentiram tão expostas naquilo que suas mães faziam que elas percebiam que não podiam ser elas, que elas tinham que desde cedo guardar muito, não se expor muito, colocar para dentro a fala dela, os desejos dela, o jeito dela ser, o modo dela agir, porque ela não podia ser ela totalmente, já que ela seria muito exposta. Ou a forma como ela estaria sendo seria muito inadequada para sua mãe. Ela precisaria viver, no caso dessa filha, a vida que a mãe achava que ela tinha que viver, o padrão, o jeito certo de viver. Então, por isso mesmo, ela foi se resignando e deixando ela muito calada, muito embotada dentro de si. Inclusive, na relação com suas mães, a própria mãe poderia ter um determinado padrão de não querer também, né, se expor para o mundo, de colocar as questões dela para o mundo. São aquelas mães que estavam o tempo todo tolhindo as suas filhas, não fala assim, não seja assim, não se comporte assim. Mães que colocaram vergonha demasiada dentro de suas filhas. Então elas passaram, né, a entender que o mundo era um lugar inseguro, que era um lugar onde denotava muito medo e que por isso elas não poderiam ser elas próprias. São mães que carregaram, inclusive, um senso de baixa autoestima muito grande. Inclusive, uma coisa que é importante vocês saberem é que se vocês carregam essa ferida, muito provavelmente a mãe de vocês também tem essa mesma ferida. Dando um exemplo aqui muito prático de uma aluna que lá dentro do meu treinamento eu acompanhei ela tinha uma mãe que criticava muito o jeito dela ser, o jeito dela se vestir, sempre apontava que o jeito melhor era o jeito da irmã, as coisas no corpo dela não ficavam tão bem como ficavam no corpo da irmã. Então, logicamente, ela foi se sentindo muito rejeitada. Só que a mãe dela, inclusive, era uma pessoa que não tinha os cuidados pessoais com o próprio corpo, não tinha vaidade nenhuma, não tinha uma autoestima a ponto de muitas vezes essa mãe dela, quando chegava nos determinados ambientes, nem na cadeira sentava no chão, porque ela achava que dessa forma ela transmitia mais humildade. Ou seja, essa mãe, sem perceber, consciente ou inconscientemente, ela lançou para a filha a mesma ferida que ela possuía. Ela colocou para a filha o mesmo olhar que muito provavelmente a mãe dela teve com ela. Que, de algum modo, ela conseguiu separar ali da irmã, né? Ela conseguiu fazer uma separação, porque provavelmente tinha um grau também de narcisismo ali, então tinha uma filha de ouro e tinha outra, né, a filha bode expiatório que recebia tudo quanto era inadequado. Então, isso também é uma coisa que acontece para que você entenda. Se você se reconheceu em alguma dessas feridas, muito provavelmente a sua mãe também tem. E aí, na sua cabeça, você acha que tudo que a sua mãe faz a partir dessa ferida é sobre você. Só que, na verdade, eu quero que você comece a entender que não é mais sobre você, é primeiro sobre ela.
e a forma como ela recebeu desse ciclo geracional que ela transmite para você. Com isso, eu não estou aqui dizendo que você não tenha que se posicionar frente a isso. Eu não estou aqui dizendo que você tem que olhar para essas feridas que a sua mãe tem e ter pena. Não significa isso, porque muitas dessas feridas que a sua mãe passou para você, elas são destrutivas, porque elas bloqueiam a sua essência. A grande questão é o que você vai fazer com isso. Porque a sua mãe, ela precisa passar pelo processo de desenvolvimento dela e você precisa passar pelo seu. Se a sua mãe, ela não consegue compreender isso, ela não consegue enxergar isso, ela está no caminho dela. Agora é você. Porque o que muitas vezes as filhas não percebem é que a partir da transformação dela, elas transformam também a relação com a mãe. Muitas vezes está acontecendo o contrário. A filha está esperando que a mãe mude, a mãe perceba, ou a filha está tendo toda uma campanha para ensinar a mãe, né, para trazer consciência a ela, quando na verdade o maior senso de transformação é quando ela transforma a vida dela. É quando ela vive uma vida com liberdade, uma vida independente, uma vida livre e longe desse controle, dessa posição de submissão. A partir dessa liberdade, você se torna espelho para sua mãe. E não na medida em que você tenta ensinar para sua mãe ou que você tenta carregar ela a todo momento. Fazer e dizer coisas que você acha que ela deve fazer e da forma como ela tem que viver. Não é assim. Da mesma forma como você tem lentes e essas lentes operam como você vai enxergar o mundo e só você que pode limpar essas lentes, assim também é a sua mãe. Você não salva a sua mãe, você salva você. E a partir do seu exemplo, você pode arrastar a sua mãe. Então, cuidado para você não inverter a ordem. Essas feridas é para que você enxergue a sua vida, para que você veja como tem sido o seu funcionamento, inclusive onde você se localiza dentro de uma ou mais feridas dessa e que por isso mesmo a sua autoestima ela não está no nível de todo o potencial que ela pode ser. Porque você passa a vida se defendendo das feridas e não entendendo que você tem feridas a serem curadas e a serem tratadas. Essa é a grande virada de chave. Não é sobre você bater no peito e você se achar a mulher mais maravilhosa, onde você se acha a mulher perfeita, plena, mas é como também você enxerga as suas feridas, você aceita essas feridas, você se acolhe e você passa a ter um movimento onde você vai reconstruir isso dentro de você, você vai ressignificar isso dentro de você, você vai dar um novo sentido para elas quando elas aparecerem na sua vida. E não estar no piloto automático onde a ferida ela tá passando na sua frente e você já tá fugindo, você já tá indo para bem longe, ou você já tá dizendo para você mesma que você é uma mulher bem resolvida, que você não tem problema nenhum e que você não tem nenhuma ferida dessa. Mais uma vez, é você agindo em cima da sua defesa, não se enxergando e no fundo, guardando medo e insegurança dentro de você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram, no @lugardemãefilha. Deixa seu comentário abaixo, vai ser um prazer te responder. Beijo enorme, até o próximo vídeo.